Bom dia, igreja, paz. Vamos iniciar nossa aula 8 hoje. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, por mais uma vez que o Senhor nos concede de nos reunirmos na Tua casa para adorarmos a Ti e aprendermos mais da Tua palavra, Senhor. Capacita a minha vida, me usa, Senhor Jesus, que o Senhor possa falar através de mim, em nome de Jesus. Amém. Bom, hoje, na nossa aula 8, o tema é sobre Elias, um crente deprimido. Já estamos quase chegando ao final do estudo de Elias para iniciarmos Eliseu. Para a gente poder entender o que aconteceu com Elias para chegar nessa questão dessa depressão de Elias, né? Então Elias primeiro se apresentou a Acabe para avisar que não teria chuva por 3 anos e meio. Aí Elias ele foge para o deserto, lá em Querite, para se esconder, é alimentado por corvos, começa a tomar a água lá da fonte de Querite, só que aquela fonte era alimentada por chuva, se não tinha chuva, a fonte seca. Aí Elias então é levado por Deus até uma cidade onde ele encontra uma viúva. Lá ele faz o milagre da multiplicação na casa da viúva, e quando estava tudo indo muito bem, o filho da viúva morre. Aí Elias então opera mais um milagre na vida da viúva, que é ressuscitar o filho da viúva. Quando estava tudo tranquilo para Elias novamente, Deus manda Elias voltar para falar de novo com Acabe, né? E ali ele encontra Obadias, que era um servo de Acabe, e ele fala que iria conversar diretamente com Acabe. Ele chega a Acabe, avisa que a chuva voltaria, só que antes disso ele pede para que se reúnam quantos profetas? Quem lembra quantos profetas tinha? Era quantos? 850, lembra? Era 450 profetas de Baal e mais 400 de Azreel, né? E aí ele vai, se pronuncia com esses profetas, coloca lá, né, ergueu o altar, ele restaura o altar, e aí é feito a questão do sacrifício, em que cada um deveria clamar aos deuses, né? Eles clamariam aos deuses de Baal, a Baal, e Elias clamaria a Deus, e aquele Deus que mandasse fogo era considerado o Deus de Israel. Essa era a regra. E aí o povo lá de Baal grita, e se corta, se machuca, fica o dia inteiro e nada acontece. E Elias ora a Deus, desce o fogo, queima todo o altar, bebe toda a água que estava em torno do altar, né? E aí, então, todos os profetas são mortos, né? Elias pega e pede para que todos os profetas sejam mortos. E aí ele vai até o monte, ele ora, aí é vista a nuvem lá do tamanho da mão de um homem, anuncia que a chuva, Elias sai correndo disparadamente, chega primeiro que Acabe seus cavalos e fala, se prepara que agora a chuva está vindo. E aí depois dessa chuva, acontece então o momento em que Elias entra em uma depressão. Se a gente entender todo o contexto, Elias ele teve um grande desgaste físico e emocional em todo esse processo. Porque quando nós trabalhamos tanto, pode ser na obra ou não, nós nos desgastamos emocionalmente, nós desgastamos fisicamente. Às vezes a gente não percebe quando a gente está naquele calor do momento, que nem ele aqui acelerado, naquele calor, mas aí na hora que você para, aí você sente aquele peso do cansaço. E foi o que aconteceu com Elias. Então, lá em 1 Reis, no capítulo 19, no versículo 4 e 9, diz assim, ó, Elias se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse, basta, não aguento mais. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse, que fazes aqui, Elias? Então, Elias ele estava por um processo de exaustão ali, ele estava cansado, ele não queria mais continuar, para ele já tinha dado tudo que ele tinha feito, ele estava exausto, agora Jezabel estava furiosa com ele, queria matar Elias de qualquer jeito, então ele estava muito desgastado, né? O reino do norte, Israel, ele estava numa situação triste. Acabe era um rei mole, fraco espiritualmente e dominado pela sua esposa Jezabel, que havia introduzido o culto ao falso Deus de Baal. Isso é o que nós já vimos até agora, né? Elias ele tinha um ministério de juízo. Sua fé havia sido testada no Monte Carmelo, de onde ele saiu vitorioso, que foi quando ele enfrentou os 850 profetas. Ele era um gigante em oração, que foi o que nós vimos na aula passada. Mas a rainha Jezabel estava ameaçando a sua vida e mandou-lhe um aviso de morte.
Elias ficou desesperado e fugiu de Israel. Atravessou Judá e, desanimado, foi para Berseba, onde caiu numa grande depressão. E aí nós vamos ver 4 fatores sobre essa depressão de Elias, tá? O primeiro fator é que Elias ele se sentiu um fracassado. Por que será que Elias se sentiu um fracassado? O que acontece? O cara teve uma grande vitória com 850 profetas, sozinho. Ele anunciou que não teria chuva, não teve. Anunciou que teria chuva, chuva veio. Fez os milagres na casa da viúva. O que levou a esse sentimento de fracasso de Elias? Ele fala assim em 1 Reis 19:4. Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Então ele ali pede a morte para Deus. Apesar da vitória contra os falsos profetas, apesar da exclamação do povo, ó Senhor, o Senhor é Deus, porque logo quando Elias faz o milagre, o povo começa a reconhecer a Deus como o Deus de Israel, né? Isso lá está em 1 Reis 18:39 que nós vimos. Acabe e Jezabel continuaram como antes, não houve nenhuma mudança de coração. Elias sentiu um grande fracasso. O fracasso de Elias veio por esse sentimento, porque apesar dele querer que o povo reconhecesse a Deus como Senhor, ele queria retirar Baal de vez de Israel. Só que o rei e Jezabel, eles não amoleceram o coração para Deus. Muito pelo contrário, eles permaneceram com seus corações duros. Então Elias ele sentiu um fracasso porque o principal que ele queria atingir, ele não conseguiu. Ele queria que Acabe mudasse, ele queria que Acabe voltasse para Deus, e ele não conseguiu. Então esse foi um sentimento de fracasso. Ele pensou, poxa, depois de tudo que aconteceu, eles ainda querem a minha morte. Eu tentei de todas as formas mostrar que somente há um Deus em Israel, e mesmo assim eles querem a minha morte, eles não cederam. Outra coisa que Elias sentiu foi a solidão. Em 1 Reis, no capítulo 19, no verso 10 e 14, ele diz, eu fiquei só. 2 vezes ouvimos Elias expressando sua solidão, que foi nesses 2 versículos que eu falei aqui. Quantas vezes na obra do Senhor a gente também se sente sozinho? Ninguém está nos apoiando. Às vezes parece assim que a gente tem tantas ideias, tem tanta coisa para fazer, e olha ao redor não tem ninguém. Parece que não tem ninguém que dá um apoio, ninguém que dá um suporte. É como se ninguém se importasse com aquilo que você está querendo fazer para Deus. E foi o que Elias sentiu. Poxa, depois de tudo que eu fiz, cadê as pessoas ao meu redor? Não existia ninguém. Só existiam 2 pessoas que queriam matar ele, mais nada. É exatamente nesse momento que Satanás nos derruba, quando nós nos sentimos sozinhos. Que eu acho que a pior solidão que existe não é aquela que você está sozinho porque você não tem ninguém, mas é aquela que você está sozinho, tendo muitas pessoas à sua volta e ninguém vê você. Essa é a pior solidão. Porque você está vendo que existem pessoas, mas é como se ninguém te enxergasse. E assim como Elias se sentiu, teve outros personagens na Bíblia que se sentiu assim. Eu vou falar de alguns que estão aqui, mas eu vou complementar com outros, tá? Que nem, Paulo, ele teve a mesma experiência no fim da sua vida. Ele disse assim, na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes todos me abandonaram. Isso está escrito em 2 Timóteo 4,16. Paulo ele teve esse momento, poxa, ninguém ficou do meu lado. E Paulo ele converteu muitas pessoas, ele percorreu por muitas cidades. Paulo era um cara que era para ter muita gente apoiando ele, e ninguém apoiou. Outra pessoa também que nós temos aqui como exemplo é o próprio Jesus, né? Jesus ele estava lá no jardim de Getsêmani, e como Isaías profetizara, Isaías já anunciara o que iria acontecer no Getsêmani. Ele falou assim, o lugar eu pisei sozinho, e dos povos nenhum homem se achava comigo. Isaías 63:3. Nem os próprios discípulos que ficavam sempre com Jesus, que era Pedro, João e Tiago, estiveram com ele. Tanto que Pedro ainda negou a Jesus, né? Jesus, quando ele foi preso, ele estava completamente sozinho, não teve ninguém ali com ele. Até a sua crucificação ele esteve sozinho. Outro exemplo também foi José. José tinha 11 irmãos, nenhum irmão esteve do lado dele, ele foi jogado no poço, ele foi vendido no Egito, aí ele estava lá na casa de Potifar, ele era o cara lá na casa de Potifar, a mulher de Potifar vai, engana ele, faz tudo contra ele, ele vai preso, aí na cadeia ele revela o sonho para 2 pessoas, ele fala pro copeiro, né? Ele fala assim, quando você for voltar para o seu trabalho, lembra de mim aqui. O copeiro lembrou?
Não, não lembrou, ele foi esquecido. Então José também passou por esse período de solidão. Então nós vemos que a solidão ela acontece em muitos personagens bíblicos aqui. E assim também foi com Josué, né? Josué ele estava lá à frente querendo fazer tudo certinho para Deus. E o povo querendo discutir com Josué, querendo ir contra Josué. Moisés também, né, naquele deserto, que tentava o tempo todo colocar o povo diante de Deus para chegar à terra prometida e o povo se virava contra. Então nós vemos muitos personagens que passaram por momentos de solidão, mesmo tendo muitas pessoas à sua volta. E isso frustrou, né, tanto que Moisés chegou no momento que ele acabou desobedecendo a Deus, né, que Deus falou para ele falar com a pedra, ele na raiva ele foi e bateu na pedra, né. Então nós vemos assim que esse momento de frustração aconteceu com muitos personagens. E Satanás acabou dominando alguns deles, né? Acabou dominando a mente, o coração. E nós temos que tomar cuidado para não permitir que isso aconteça conosco. Para nós não permitirmos que o barulho externo ocupe e tampe o espaço da voz de Deus dentro de nós, né? O terceiro tópico fala que Elias ele sentiu cansaço, que nem eu falei para vocês, tantas coisas que Elias tinha feito, veio um desgaste físico e emocional para ele, né? Em 1 Reis 18:46 diz assim, ó, o poder do Senhor veio sobre Elias, e este, prendendo a capa com um cinto, correu à frente de Acabe por todo o caminho até Jezreel. O que acontece aqui? Ele saiu correndo depois que ele viu a chuva, então ele teve um desgaste muito grande, né? O cara tinha vencido 850 profetas, tinha corrido igual um doido para chegar na frente de Acabe pela empolgação do milagre que iria acontecer. E aí, quando ele chega diante de Acabe, Acabe e Jezabel quer matar ele. Então, teve o desgaste físico e o desgaste emocional para ele também. Ele passou por esses dois tipos de cansaço. Elias enfrentou luta, exaustão, tensão no Monte Carmelo. Depois, no fim do dia, correu 25 quilômetros diante de Acabe. Podemos imaginar como ele chegou completamente exausto. Muitas vezes, apesar de ter experimentado vitória em nosso serviço para o Senhor, quando estamos exaustos fisicamente, Satanás ele vem para nos derrubar. Nós que trabalhamos nesses eventos da igreja, a gente experimenta muito disso, né? A gente está naquele pique, faz tudo, fica horas acordado, chega cedo na igreja, trabalha, faz tudo. Depois que termina o dia, a gente chega em casa, vem aquela exaustão, vem um desgaste, um cansaço que a gente nem consegue imaginar de onde vem tudo isso. Que não parecia que a gente estaria assim. E são nesses momentos de fragilidade, eu não sei vocês que já participaram disso, mas às vezes vem um desânimo, vem uma coisa assim, nossa, eu não quero mais fazer isso. Nunca mais quero fazer isso. Começa a vir esses pensamentos que Satanás coloca na nossa cabeça. Porque a gente está tão cansado que abre essa brecha. Mas nós não podemos perder, porque tudo que nós fizemos valeu a pena. O que Elias fez valeu a pena. Porque apesar de não atingir Acabe e não atingir Jezabel, outras pessoas reconheceram Deus como o único Deus de Israel. Só que Elias não conseguia ver isso, né? Ele estava com os olhos fechados pelas circunstâncias que ele estava passando. O quarto tópico é que Elias enfrentou um perigo físico. Em 1 Reis 19:2 diz assim, ó, por isso Jezabel mandou o mensageiro a Elias para dizer-lhe, que os deuses me castiguem com todo rigor, caso amanhã nesta hora eu não faça com a sua vida o que você fez com a deles. Depois que ele matou os profetas, Jezabel falou, eu vou fazer com você o que você fez com os meus profetas, eu vou matar você. Então Elias estava sofrendo ali um risco de morte. Em 1 Reis 19:14 diz assim, ó, e procuram tirar minha vida. Essa é a fala que Elias tem quando ele está ali já desgastado, querendo a morte. Ele fala, pô, estão procurando tirar minha vida, eu não quero mais viver assim. Jezabel ameaçou matá-lo. E aqui vem uma questão, né? Eu não acredito que ela iria fazer isso, porque ela não iria dar um aviso para ele. Ah, eu vou matar você amanhã. Aí dar oportunidade para o inimigo fugir. Você não avisa quando você vai fazer, você faz. E ela deu um aviso aqui. Ela já teria mandado soldados na hora para prender ele, em vez de somente mandar um mensageiro para avisar, ó, amanhã Jezabel vai matar você. Então fica aqui, espera ela, tá? Não é para você sair daqui não, porque ela vai vir aqui para te matar amanhã nesse horário, tá bom? Então vai lá para, come, toma banho, mas volta aqui porque ela vai te matar. Não faz sentido nenhum isso, né?
ela não teria coragem porque o povo agora estava do lado dele. Então Jezabel tinha um problema, era Jezabel e Acabe contra Elias, mas tinha um povo todo a favor de Elias. Ela não teria coragem de ir lá para fazer isso, né? E Elias também não ficaria parado esperando, né? Logicamente ele iria agir, né? Entretanto, era uma situação difícil para Elias. Mas é bom recordar uma declaração do grande pioneiro missionário para a Índia do século XIX, que é Henry Martyn. Ele diz assim, ó: enquanto Deus tem uma obra para eu fazer, não posso morrer. Enquanto nós temos algo a fazer, nós não iremos sair daqui. Nós iremos ficar até que a obra seja concluída, seja completa. Se Deus ele tem um plano para que você faça algo, você não vai partir do mundo enquanto você não completar a obra que ele tem para você fazer. E Elias tinha muito a fazer ainda. Dificuldades vão nos cercar. Muitas vezes vamos nos achar como Elias, debaixo de um zimbro. Mas Deus está no controle de todas as coisas. Deus ele controla o mundo inteiro. E tem até um versículo que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele está no controle de todas as coisas. Então nós vimos aqui as 4 situações que levou Elias à depressão. Então, resumindo, ele teve o cansaço, ele enfrentou um perigo físico, ele se sentiu um fracasso e também se sentiu sozinho. São esses 4 fatores que levaram Elias à depressão. Mas e aí? E o que Deus respondeu a Elias? O que Deus fez então? E aí nós vamos ver como Deus tratou Elias. Deus ele não abandonou. Veja como o Senhor tratou Elias. Com tanto amor e compreensão. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Isso está em Salmo 103, versículo 13 e 14. E o que vai acontecer então nos versículos seguintes? No versículo 6, Elias ele é alimentado, ele tem uma boa refeição. E ele também tem uma boa noite de sono, Elias consegue dormir. No versículo 7 e 8, Elias se alimenta mais uma vez. E no versículo de 8 a 15, ele volta para o lugar de revelação. Então, acontece todas essas coisas. Deus, ele pergunta o que Elias estava fazendo lá. Só que aí Deus, ele não fala mais. Ele vai agir. Então, Deus ele vai alimentar Elias, vai dar a oportunidade para ele descansar. E ele é levado de volta ao monte. Elias ele superou seu estado depressivo porque Deus o mandou para o lugar de revelação no Monte Horebe, o monte de Deus. A revelação essa vez não foi do tipo normal do seu ministério. Elias então ele esperava o quê? Que Deus fosse se manifestar de uma forma grandiosa. Um terremoto, fogo, a chuva. Porque até agora as manifestações de Deus para Elias não foi nada assim delicado. Foi só ali, ó, só na lapada, né? Não chove, chove, cai fogo do céu, o fogo seca tudo, ressuscita o filho da viúva, multiplica. Foi só na parte estrondosa. Elias já foi esperando isso, só que não foi assim. Elias foi surpreendido. Quando a gente vê no versículo, fala que houve um terremoto, mas Deus não estava no terremoto. Houve um vento muito forte, mas Deus não estava nesse vento forte. Como Deus se manifestou a Elias? Com uma brisa suave. Às vezes nós esperamos grandes manifestações de Deus e Ele se manifesta de uma forma muito delicada para você lembrar que Ele é Deus. Uma vez, eu nunca esqueço, eu estava muito mal mesmo, e aí estava chovendo, só que não era uma chuva muito forte. Aí eu virei para a Rebeca e falei assim, amor, eu vou para a chuva. Aí ela falou assim, você vai para a chuva? Eu falei, eu vou na chuva. Ela falou, então tá bom, mas não vai para cuidar para não ficar gripado. Aí eu fui na chuva, fiquei lá. Eu fiquei lá por acho que uns 10 minutos, mas foi uma sensação tão diferente, porque eu não sentia que eu estava sendo molhado por água. Eu sentia algo diferente em mim. E não era uma chuva forte, não era uma chuva intensa. Era uma chuva fraquinha, e aquela chuva ali eu sentia a presença de Deus em mim. Eu sentia o toque do Espírito Santo em mim. Veio um vento bem fraquinho assim, eu sentia aquela brisa no rosto. Parecia que o ar era muito mais limpo do que o que eu estava respirando anteriormente. Depois eu voltei para casa, tomei um banho e fiquei super bem. Às vezes a gente espera tão grandes manifestações do Espírito Santo, ele se manifesta de uma forma tão simples, só para você entender que ele está com você. E foi o que aconteceu com Elias, foi um manifestar simples, foi uma brisa suave. Aqui fala, né, ó,
A revelação, essa vez, não foi do tipo normal do seu ministério, terremoto e fogo, mas num ciclo tranquilo e suave. Apesar de tudo, Deus não abandonou. Ainda há muito serviço para fazer para o Senhor. Havia muita coisa ainda para Elias fazer e Elias precisava sentir a calmaria dessa vez, porque ele estava muito agitado. E aí, se Deus se manifestasse de uma forma agitada, agitaria mais ainda ele, né? Então, ó, vamos acalmar Elias. Eu estou aqui, ó, bem calmo, tranquilo, estou com você. E ali Elias então respira fundo e ele se recompõe imediatamente. Aí aquela depressão dele se encerra naquele momento. E quais foram os resultados na vida de Elias? A sua visão ela foi restaurada, isso vai estar no versículo 13. A sua vocação foi renovada e ele voltou para o serviço em Israel. Elias foi completamente restaurado através da presença manifesta de Deus por uma brisa suave. Volta o teu caminho para a esfera do seu serviço. Nossa peregrinação espiritual não nos leva para o Monte Horebe, mas para um outro monte, o Calvário, onde a revelação suprema de Deus foi dada. Esse é o lugar onde podemos compartilhar com Cristo a sua morte. Nosso problema maior é o nosso relacionamento com Cristo. Agora, quando nós somos levados ao monte, nós somos levados ao Monte Calvário, onde nós vemos o sacrifício de Deus por nós. E hoje a nossa maior preocupação é como nós estamos nos relacionando com Ele. Essa é a nossa maior preocupação desse momento. Então nós somos levados sempre à cruz. Toda vez que você estiver triste, você estiver desanimado, você se sentir cansado, você é levado de volta à cruz para lembrar o porquê você está aqui. Que foi pelo sangue do Cordeiro. Foi pelo sangue de Jesus. Esse é o motivo de você estar aqui agora. Quando ficamos deprimidos, precisamos de uma nova visão de Cristo. Sempre as coisas se renovam quando nós nos sentimos fracos. Todas as coisas se renovam diante dos nossos olhos. Nós começamos a olhar as coisas com novas perspectivas. Sempre é assim. Toda vez que você passa por uma situação como Elias passou, uma sensação de fracasso, uma sensação de cansaço, solidão, a sua visão em Cristo ela é renovada. E você começa a ver o mundo com uma nova perspectiva. E você percebe que aquilo que te afligiu naquele momento não vai te afligir novamente no futuro, porque você vai saber superar. Porque você teve uma visão renovada em Cristo. E aí, o que acontece? O problema de Elias, o que ele mais falava era sobre a solidão. Lembra que ele falou 2 vezes da solidão? E nós vimos que Elias era uma pessoa muito solitária, ele estava sempre sozinho. Elias, então, ele ganha um novo colega. Adivinha quem é esse novo colega que chega para Elias? Vocês sabem quem é? Eliseu. Elias nem imaginava o que aconteceria através da vida dele na vida de Eliseu. Né? Ele achou que ele estava ganhando um colega, mas na verdade quem ganhou muito mais foi Eliseu. Né? Eliseu ganhou muito mais do que Elias. No capítulo 16, do versículo 19 a 21, diz assim, ó. Unja também Jeú, filho de Nissi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder você como profeta. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava orando com 12 parelhos de bois, e estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou a sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida no meu pai e minha mãe, disse, e então irei contigo. Vá e volte, respondeu Elias, pelo que lhe fiz. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e deu ao povo e eles comeram. Depois partiu com Elias e tornou o seu auxiliar. Aí nós vemos a música que nós cantamos, né? E eu me despedi dos meus pais, e queimei as minhas carroças e afundei meus barcos no cais. Eliseu, ele destruiu tudo que ele tinha. Ele se despediu dos pais, matou todo o gado que ele tinha, queimou tudo que ele tinha. Ele destruiu tudo, tudo. Porque ele sabia que aquelas coisas poderiam prender ele a querer ficar. Mas ele não queria ficar, ele queria ir. E o que Elias fez? Só jogou a capa em cima de Eliseu e Eliseu na hora, voltou e falou, não, peraí, eu vou te seguir, só me dá 1 minuto aqui.
Foi lá, deu um beijo nos pais, queimou, destruiu tudo, matou os bois, deu a carne para todo mundo e foi embora. E aí Eliseu foi seguir o seu ministério. Agora a tarefa é mais fácil. Antes Elias tinha um servo, agora tem um colega na pessoa de Eliseu. Elias tinha só um servo, agora Elias tem um colega, tem um companheiro. O homem que iria suceder, o homem que iria fazer tudo aquilo que Elias faz. Só que de uma forma que a gente vai ver que foi muito mais grandiosa. Sua nova confiança no Senhor. Então agora Elias tem uma confiança restaurada no Senhor. No versículo 18 diz: no entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Elias não tinha essa noção. Para Elias, ele era o único que não tinha se prostrado a Baal. Só que aí ele encontra Obadias, que era um servo lá de Acabe, que também não tinha se prostrado a Baal. E agora o Senhor revela a ele que existiam 7.000 pessoas em Israel que também não tinham se prostrado a Baal. Então Elias, que até então ele se sentiu um fracasso, ele pensou, poxa, não é bem assim. Existem ainda, além daqueles que agora reconhecem a Deus, existem 7.000 que já reconheciam a Deus como verdadeiro Deus. Então, Elias, ele descobriu que ele não estava sozinho. Agora ele tinha um colega, ele tinha mais 7.000 pessoas que estavam ali adorando a Deus, e tinha os novos que tinham voltado para Deus ainda. Isso daí para Elias foi uma força que veio lá de dentro, porque ele que achava que estava sozinho, ele viu que não estava mais sozinho, não tinha o porquê ele ter medo mais. O Senhor deu-lhe uma palavra de conforto. Conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal. E apesar das dificuldades, lutas e desânimo, e às vezes desespero, nós vamos voltar restaurados e com uma nova visão daquilo que o Senhor quer fazer por meio de nós. Então, quando você pensar que está sozinho, lembre-se que existe uma multidão de pessoas que estão ali firmes aos pés do Senhor, que estão com você de alguma forma. E existem pessoas que estão orando por você e talvez você nem saiba. Então, se apegue ao Senhor, coloque toda a sua angústia e ansiedade aos pés dele, volte para a cruz do Calvário e seja restaurado para que a sua visão seja mudada. Amém? É isso aí, pessoal. Obrigado, Jesus, por mais esse estudo, que o Senhor venha falar, Senhor Jesus, aos nossos corações, venha nos restaurar, e que o Senhor esteja conduzindo o culto de logo mais, que tudo o que acontecer neste altar seja para adorar ao teu santo nome, em nome de Jesus, amém.